Bom dia, queridos. Bom dia, queridos. Pode chegar até aqui? Você me avisa, tá? Ok. Que bom estarmos juntos na casa do Senhor, depois de tanto tempo afastados. Essa é a primeira vez que eu saio para pregar depois da pandemia. E só vim porque foi um pedido do meu querido irmão, pastor Gidiel. E é uma alegria estar com os irmãos nessa manhã. Amém? E pensar, o pastor Gidiel estava anunciando ali as coisas, que a gente está em plena sintonia, né? Dia 25 nós estamos recebendo lá na Igreja Batista Monte Tabor a carreta. E nós vamos também, a nossa igreja também vai à Igreja Batista Monte Tabor para ver essa bênção, o sorriso do sertão, que é essa carreta, né? A primeira das 5 carretas que querem ser trabalhadas ali no sertão nordestino. E dizer também que há um intento no nosso coração de estar participando no dia 11 e 12 de dezembro lá em Copacabana, no trabalho da Associação Evangelística Billy Graham. Então, quer dizer, mesmo à distância, o trabalho está sendo feito de forma concisa para a honra e glória do Senhor nosso Deus. Amém? Bom, os irmãos já me conhecem, então não preciso me apresentar. Estou com minha família, que sempre venho aqui, venho com eles, Jô e Samuel, né? Levanta a mãozinha aí, Jô. Amém. O Samuel, que está mais presente em corpo, né, do que... Jovem adolescente, até às 10 horas, né, é horário de estado de limbo, né? Não sabe se está dormindo, se está acordado, se está morto. Mas está aí, está aqui, para a honra e glória do Senhor. Amém? Amém? Amém. Bom, o pastor Gidiel falou que este mês os irmãos estão vivendo o avivamento. Setembro do avivamento, não é isso, pastor? É o tema anual. E pediu para que nós estivéssemos trazendo uma mensagem focada no avivamento e nas escrituras. E eu gostaria de pedir o irmão, a irmã, nesta hora, que ficasse em pé, para a gente orar. E para que você não se preocupasse com o horário. Ih, pastor, fala isso não, né? O céu é o limite. Amém? Já que na casa, eu estou pensando que ia chegar e almoçar na casa do pastor Gidiel, mas falou que não tem almoço lá, né? E que estamos indo na casa de quem? Da Mariana, para um almoço lá. Então é bênção. A gente já tem que chegar lá com o almoço pronto, meu irmão. Então vamos orar aqui e vamos embora. Amém? Amém. Oremos ao Senhor. Deus amado, Deus bendito, nós te louvamos, ó Pai, por estar mais uma vez na tua presença, Senhor. E obrigado, Senhor, por estarmos na tua casa e junto com os teus servos, para juntos, Senhor, aprendermos mais da tua palavra, Senhor, e verdadeiramente vivê-la, Senhor. Obrigado por encontrar bem o teu servo, pastor Gidiel, a Cris, os meninos e toda a tua igreja, Senhor. Pedimos, Senhor, que continue a conservá-los assim e que eles sejam sempre firmes, prontos e abundantes na tua obra, Senhor. Pedimos também pela nossa igreja, a Igreja Batista Boa Esperança, que também está em culto, ó Pai, que o Senhor possa estar abençoando os teus servos nesta hora, Senhor, com tudo que também está transcorrendo ali, Senhor. Ser com a tua serva Marcleide, Senhor, vice-presidente da igreja, que está dirigindo o culto, Senhor, ser com a pregação, em nome de Jesus que nós oramos. Fala os nossos corações nessa manhã. Amém, amém e amém. Poder sentar, queridos. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Neemias. Nós vamos ler alguns versículos de 3 capítulos em específico. Capítulo 8, capítulo 9 e capítulo 10. Mas nós vamos fazer essa mensagem de forma interativa e nós vamos estar lendo conforme vamos compartilhar a palavra do Senhor para que ganhemos tempo, né, com a mensagem. É verdade, irmãos, que nós temos precisado de um avivamento, porque avivamento nada mais é do que tornar vivo algo que está adormecido, algo que está morto, é despertar para uma nova realidade. E ninguém pode dizer que essa pandemia não trouxe uma nova realidade. As pessoas gostam de dizer e chamar
de um novo normal. Eu não digo que é um novo normal, mas sim uma nova realidade que eu e você temos que enfrentar. Isso não é nada novo. A Bíblia está repleta de situações como essa e o mundo também. Na década de 90, em 1990, pós-Guerra Fria, ou seja, após a questão da Guerra Fria entre a União Soviética e os Estados Unidos está chegando ao fim, foi cunhada uma expressão chamada VUCA, que no nosso português seria VICA. E o que significa isso? Naquela época cunharam a ideia de que o mundo estava volátil, que o mundo estava incerto, que o mundo estava complexo e que o mundo estava ambíguo, ou seja, tudo estava mudando com muita facilidade, o mundo estava vivendo uma série de situações que trazia incerteza ao coração, por tantas mudanças que estavam acontecendo, estava então o mundo se tornando muito complexo, muito difícil de se entender e por conta disso ambíguo, ou seja, tinha vários sentidos uma mesma coisa. Nós sabemos que esse tempo também apresenta essas realidades, mas foi cunhada então uma nova expressão feita por um antropólogo chamado James Conscious, chamado de Bunny. Ou seja, aquilo que era volátil, aquilo que era incerto, aquilo que era complexo, aquilo que era ambíguo, ele se torna então frágil, ansioso, não linear e incompreensível. Se você parar para tentar entender toda a situação que nós estamos vivendo, não conseguimos. Se você tentar de alguma forma perceber como nós nos encontramos nesse tempo, nos encontramos com fragilidade. Se você parar para observar, nos tornamos pessoas ansiosas. Ontem mesmo eu estava falando com uma irmã que durante essa semana havia sofrido de um ataque de pânico fruto da ansiedade que ela estava vivendo. Nunca se viu tantas pessoas ansiosas. Na realidade, o Brasil já é o segundo país com pessoas com maior número de transtorno de ansiedade no mundo. O transtorno de depressão aumentou tremendamente. Nós estamos no setembro, que chamamos de Setembro Amarelo. Ontem, na nossa igreja, nós tivemos um programa alusivo a isso. Uma irmã da igreja, que é psicóloga, falou sobre isso, porque é o mês da prevenção ao suicídio. Estou vendo aqui irmãos de amarelo, e esta é a cor deste mês, Setembro Amarelo, porque preconiza isso, a prevenção à depressão. Por quê? Nós vivemos num mundo frágil, ansioso, não linear, nós não sabemos, não temos uma cronologia, o que pode ser hoje, talvez não seja amanhã. Há um novo vírus que está começando a se dissipar no mundo, que é o Nipah, que vem da Índia. Para vocês terem uma ideia, ele é tão letal, que houve a necessidade de se isolar a 3 quilômetros das casas das pessoas que estavam contaminadas. E pensar nesse tempo é pensar que o mundo está em tremenda mudança, o mundo parece que está num caos, e como servos de Deus, precisamos tomar uma postura. Se não tomarmos uma postura, vamos sucumbir como o mundo. Se não tomarmos uma postura de uma forma, a coerência da palavra de Deus, nós não temos nenhuma possibilidade de resistir àquilo que é volátil, complexo, incerto, ambíguo, que nos tornou frágil, ansioso, por isso não lineares e, sobretudo, incompreensível. E aí é que entra o avivamento, e aí é que entra a palavra de Deus. O nosso tema nesta manhã é o avivamento e as Escrituras. Quando o pastor Didiel falou sobre isso para mim, eu vibrei, irmãos. E vou explicar para vocês por quê. Porque eu tenho a plena convicção que não existe nenhum tipo de avivamento sem as Escrituras. Eu posso tentar qualquer coisa na minha vida, mas sem a palavra de Deus, eu não encontro o despertamento e o avivamento que eu preciso ter para vencer, para superar, para passar por tudo isso que o mundo está passando.
E aí é que entra Neemias. Neemias e Esdras foram participantes do maior avivamento que já houve na história do Antigo Testamento. E tudo porque, num dado momento, após a reconstrução dos muros, a cidade ainda continuava destruída. A única coisa que tinha sido feito era a reconstrução do templo, e agora, para o povo voltar às suas casas, foram feitas então a reconstrução do muro. Neemias e Esdras têm um encontro tremendo com a palavra de Deus, que resultou num grande avivamento para aquela nação. Vocês sabem que Jerusalém havia sido destruída por conta do pecado do povo. E isso fez com que o povo tivesse sofrendo e toda a terra fosse destruída. Sabe, quando pensamos e analisamos a situação do nosso país, do nosso estado, com tudo isso que nós estamos enfrentando, vemos também, metaforicamente, uma grande destruição. Se você parar para pensar, mais de 500 mil de pessoas, morreram, portanto, há mais de 500 mil de famílias enlutadas. Se eu parar para pensar, muitas pessoas, devido à crise da pandemia, perderam seus empregos. Se você parar para observar, muitas pessoas, inclusive servos de Cristo Jesus, passaram por momentos terríveis de saúde espiritual e emocional, por incertezas, e suas famílias têm passado por grandes momentos de dificuldade. Agora mesmo nós temos orado por uma família de um pastor aqui da região fluminense. Eu não sei quantos irmãos souberam, mas ele perdeu a esposa e a filha por conta da Covid, e a filha mais nova não aguentou aquela situação toda e tentou o suicídio. Está entre a vida e a morte em um hospital. Quando nós soubemos disso, nós começamos a orar e clamar como igreja pela vida deste pastor. Mas isso dá apenas a dimensão daquilo que nós estamos enfrentando, inclusive como igreja. E como é que eu e você podemos reverter essa situação? Só através de um despertar na presença do Senhor. Só através de um grande avivamento. E eu creio nisso, irmãos. Deus tem agido com poder e graça na vida da minha igreja, eu creio que também aqui. Porque quanto maior a necessidade, quanto maior a dificuldade, quanto maior o caos, maior é o campo para que Deus atue com poder e graça em nossas vidas. Quanto maior a necessidade, maior o milagre. Quanto maior a dificuldade, maior será o avivamento. Esses homens que nós vamos ler aqui, eles passaram por isso. Passaram por uma grande dificuldade. Talvez você esteja passando por isso. Muitos de nós estamos passando por essa situação. Mas na palavra, eu e você podemos encontrar tudo aquilo que nós necessitamos para poder vencer. Amém? Então abre aí a sua Bíblia, em primeiro lugar, Neemias 8, versículos de 1 a 3. Porque o autêntico avivamento começa pelo sincero retorno que eu e você devemos ter à palavra de Deus. Diz assim a palavra de Deus. Eu vou estar lendo na Nova Almeida atualizada, que é a Bíblia que nós utilizamos lá em nossa igreja. Diz assim a palavra do Senhor: quando chegou o 7º mês, e os filhos de Israel já estavam morando nas cidades, ou seja, eles tinham reconstruído o muro e agora estavam voltando para as casas em ruínas. Todo o povo se reuniu como um só homem na praça, diante do portão das águas, e pediram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor havia ordenado a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei diante da congregação, compostas por homens, mulheres e todos que eram capazes de entender
o que ouviam. Era o primeiro dia do 7º mês. Esdras leu o livro em voz alta diante da praça que fica em frente ao portão das águas, desde o amanhecer até o meio-dia, na presença dos homens, das mulheres e dos que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Irmãos, o avivamento autêntico começa quando eu e você temos sede da palavra de Deus. E veja, queridos, isso não é fruto de um trabalho feito pela liderança, mas as pessoas mesmo percebem a necessidade. Não foi Esdras que se propôs a ler o livro, foi o povo que se reuniu na praça e pediu para que Esdras estivesse lendo o livro. Não foi algo que veio de cima para baixo, mas o próprio povo entendeu a necessidade de, dentro de tudo aquilo que eles estavam vivendo, ter a orientação de Deus para poder seguir adiante nesse novo tempo. E olha, não existe nada mais importante do que a orientação de Deus para esse novo tempo que nós estamos vivendo. Há muita coisa ainda por vir. Quando eu falo isso, pastor, as pessoas falam, não, pastor, não é possível ter... vai vir muita coisa aí ainda. E se eu e você não estivermos preparados, nós vamos sucumbir. E só estaremos preparados com o subsídio da palavra de Deus. O povo sabia disso. E, irmãos, a questão deles aqui é tão importante que você vê a sede. Primeiro que diz o texto, que eles começaram a ler o livro da lei a partir do amanhecer. E foram até que horas? Meio-dia. Sabe o que significa isso? De 6 da manhã a meio-dia. 6 horas. A gente aqui, né? Estou falando gente aqui como povo de Deus, né? Deu 10 horas. Pastor, será que ele não viu que já passou o horário? Jesus, eu quero ir para casa, eu quero fazer almoço. Aqueles homens e mulheres passaram 6 horas lendo e estudando a palavra de Deus. E você acha que foi só um dia? O que você acha? Você acha que foi só um dia? Não foi não, filho. Diz o texto que eles começam no primeiro dia do dia 7º, certo? Agora, pega aí o versículo 18 de Neemias 8, para você ver aqui. Olha aí. Se puder, pode colocar aí. Bota aí o 18. Dia após dia, desde o primeiro até o último dia da festa dos tabernáculos, Esdras leu o livro da lei de Deus. Eles celebraram a festa durante 7 dias. E no 8º dia, conforme o ritual, houve uma reunião. Foram 7 dias, de 6 ao meio-dia, filho. Você está entendendo aí? A necessidade de querer conhecer a palavra. Você acha que lê muita Bíblia? Você está por fora. Eu falo isso lá na igreja. Às vezes a gente leva muito mais tempo, e talvez se a gente fizesse uma pesquisa, as pessoas passassem 6 horas sim, diante de uma rede social. Instagram, WhatsApp, Facebook, Twitter e muitas outras coisas. Menos a palavra de Deus. Mas meu irmão, minha irmã, na hora que a coisa aperta, o Facebook não vai te dar nada não. O Instagram pode ter algumas pitadinhas de sabedoria, mas também não vai te ajudar. O Twitter, menos ainda, que só tem barraco. Mas a palavra de Deus dá. Aqueles homens entenderam a necessidade. Às vezes a gente espera tanto pelo pastor. Não foi o pastor que falou, não foi gente, olha, vamos aqui passar 7 dias lendo. Não, foi o povo. E você viu o que o texto diz? Que não era só um grupo, não, era homem, mulher e todos que podiam entender. Ou seja, estava ali criança, estava todo mundo ali.
idoso. E diz o texto que o povo atentava à leitura da palavra. Quão bom é, meu irmão, minha irmã, quando a gente percebe isso. Os grandes avivamentos começam pelas Escrituras, irmãos. Eu sei que vocês estão, nesse mês falando sobre avivamento, e tudo que vocês estão falando sobre avivamento é extremamente importante. Mas tudo começa na palavra, meu irmão. Sem palavra você não tem o direcionamento correto. Você pode até querer, mas você não sabe para onde você vai. E para quem não sabe onde está indo, todo caminho não é caminho, é um descaminho. Você se perde. Esses homens e mulheres, essas crianças e adultos, eles pediram para que o escriba estivesse lendo, porque eles sentiram a necessidade de aprender mais na palavra do Senhor. Deixa eu fazer uma pergunta para você, meu irmão, e você que está nos acompanhando pela internet. O quanto você, nesse tempo, tem tido a necessidade de aprender mais de Deus, para poder superar toda a situação que você está vivendo. A gente pede tanta coisa, não é? Mas poucas vezes a gente pede para conhecer mais a Deus e a sua palavra. Mas se há algo que pode realmente nos libertar, é o conhecimento da palavra. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém? Essa é a primeira questão. Um avivamento autêntico começa pelo sincero desejo de retornar à palavra. Aquele povo sabia que precisava retornar à palavra. Só há despertamento, só há avivamento quando nós retornamos para a palavra, porque passarão os céus e a terra, mas as palavras do Senhor jamais passarão. Segundo lugar, o autêntico avivamento passa por um aprendizado consistente e sistemático da palavra. Não é apenas ouvir a palavra, mas aprender da palavra. Olha aí o que os versículos 7 e 8 de Neemias 8 nos fala. Diz assim: e Jesua, Bani, Serabias, Jamim, Acube, Sabatai, Odias, Maacéias, Quelita, Azarias, Josabade, Hanã, Pelaías e os levitas ensinavam a lei ao povo, e o povo fazia como na igreja, como na minha igreja, que toda hora quer beber uma água. O povo para sentir sede na hora do culto. O negócio, se a gente bebesse água e fosse ao banheiro todos os dias, como a gente faz na igreja, ninguém ia ter problema de crise renal. Ninguém. Porque no mínimo a gente ia tomar uns 4 a 5 litros d'água. Mas um lugar que dá sede e dá vontade de ir no banheiro é na igreja, né? É uma coisa de doido. Lá na igreja a gente criou agora até um compartimento. Agora entrou, é uma arca. Entrou, fechou. Só sai depois do culto. Depois, não, pastor, porque a gente não entende que não adianta só ouvir a palavra, é preciso aprender a palavra. E aprender a palavra está através do estudo sistemático. Diz que eram 6 horas, foram 7 dias, ninguém saía do lugar. Prova, né, meu irmão? 6 horas estudando a palavra. Ah, queridos, como a gente precisa retornar. Não, pastor, 6 horas não dá. Não, mas como a gente precisa ter um tempo de qualidade e aprendizado da palavra de Deus, consistente, sistemático. E diz mais o texto. Vamos lá, continuando a ler aqui. Eles iam lendo, versículo 8, o livro da lei, claramente dando explicações de maneira que o povo entendia o que se lia. Alguma coisa passava batido? Não. A ideia que se tem é que o escriba lia, Neemias lia, Esdras lia, porque Neemias era o governador, Esdras lia,
parava e os levitas que estavam no meio do povo começavam a explicar e tirar dúvida sobre tudo aquilo que ele estava lendo. Às vezes a gente tem curiosidade sobre tantas coisas, mas não tem curiosidade sobre as coisas de Deus. E sabe, uma das coisas que essa pandemia pôde contribuir para a minha vida é eu saber mais a respeito do que Deus queria para a minha vida. Como um pastor, quando eu vi a igreja tendo que fechar, porque não havia possibilidade, de ter os cultos, e aí eu comecei a perguntar a Deus, o que o Senhor deseja da minha vida nesse tempo? E sabe, meus irmãos, Deus me impulsionou aí a palavra. Essa mensagem que eu estou compartilhando com vocês é fruto disto. Deus falou assim, é a palavra. É a palavra que vai te dar sentido. É a palavra que vai fazer com que a igreja permaneça viva. É o conhecimento da palavra e a prática desta palavra que vai fazer a diferença nesse tempo. O povo não apenas queria aprender, mas estava disposto a um aprendizado completo. Vocês sabem, irmãos, que há 4 tipos de leituras. Existe a leitura dinâmica, que a leitura dinâmica é aquela que a gente faz para reconhecer o assunto, Muitas vezes, quando a gente está fazendo um trabalho para a escola, tem que ler um livro, a gente faz uma leitura dinâmica, só para ter uma ideia do que está ali, para fazer um resumo, Alguns até tentam fazer uma leitura seletiva, que é aquela que identifica os assuntos básicos do livro. Então tem a dinâmica, tem a seletiva, tem a leitura crítica, que é para você saber o posicionamento daquele que escreveu. Mas a 4ª e principal forma de leitura é a leitura reflexiva. E o que é a leitura reflexiva? É aquela que você lê e fica refletindo sobre aquilo que você leu, para poder não apenas emitir considerações, mas colocar em prática em sua vida. Esse foi o tipo de leitura que aquele povo está fazendo. Um aprendizado da palavra. Nós retornamos domingo passado à escola bíblica dominical, porque só estávamos tendo culto. E nós fizemos um novo formato. Estamos fazendo um curso lá nesse período. E eu pude ver, para a honra e glória de Deus, que havia gente sedenta para aprender. E aí deu o tempo da escola bíblica dominical e a gente foi começar o culto e as pessoas, pastor, é pouco tempo, nós queremos mais. Isso é sinal, irmãos, que a palavra está produzindo resultado. Meu querido irmão, minha querida irmã, para que essa igreja viva um avivamento cada dia mais, você, meu irmão, você, minha irmã, não apenas tem que ter sede de ouvir a palavra de Deus, você tem que ter o desejo profundo de aprender mais e mais da palavra. A maioria dos nossos problemas, irmãos, vem por não conhecer as Escrituras. Jesus disse isso. Errais por não conhecer as Escrituras. Os grandes problemas deste mundo acontecem por conta disso. Você sabe esse vírus que eu falei, o Nipah? Ele também vem de morcego. Eu falei, mas que tanto povo quer com morcego, meu irmão? Come morcego, liga, morcego, liga. Que tanto povo quer morcego? Veja, os grandes problemas da nossa vida somos nós mesmos que criamos. Os problemas que nós criamos em família é por falta de compreensão, de perdão, de amor, é dureza de coração. Não é Deus que cria, não, somos nós que criamos. Mas quando nós vamos para a palavra, nós aprendemos sobre perdão, sobre longanimidade, sobre domínio próprio, sobre bondade, que é o antídoto para o problema familiar. Entenda que quanto mais você conhece
aprende e vive a palavra, mais sua vida é despertada. E mais você vive um avivamento na presença do Senhor. Mas o texto diz mais, e eu quero pensar com você, porque quando eu e você trabalhamos um avivamento autêntico, eu e você somos quebrantados pela palavra do Senhor. Olha só o que o versículo 9 diz. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote, escriba, e os levitas que ensinavam o povo, disseram: este dia é consagrado ao Senhor nosso Deus, por isso vocês não devem prantear nem chorar. Por quê? Prestem bem atenção. Porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Meu irmão, se você está ouvindo a palavra e a palavra não está fazendo algum efeito na tua vida, olha, muda de vida. Muda de vida, meu irmão. Muda de vida, minha irmã. Você sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela tem esse objetivo. Não apenas de nos confrontar, mas mudar o nosso pensamento. Aquele povo, conforme Esdras estava lendo o livro da lei, começava a ter noção do seu pecado. Começava a observar e entender os seus erros. Eles não começaram a falar assim: ali, olha o erro do fulano, olha o erro do ciclano. Não, eles começaram a ver neles o erro e todo o povo chorava. Porque sabia da condição dele. Sabia de que são frágeis, limitados, pecadores como nós, e que careciam da misericórdia e da graça de Deus. Sabe, queridos, o povo chorava, mas chorava enquanto ouviam a palavra de Deus. Eu vejo tanta gente chorar por tanta coisa nesse dia que nós estamos vivendo, mas eu vejo pouca gente chorar por conta do efeito da palavra em sua vida. Eu vejo pessoas que choram emocionadas porque escutam um programa bonito na TV, escutam uma canção bonita, mas poucas pessoas têm tido nesse tempo a sensibilidade de entender a sua realidade diante daquilo que a palavra diz e se quebrantam diante de Deus. Aquele choro, irmãos, era um choro de contrição, de quebrantamento. Ah, pastor, mas como é que o senhor sabe disso? Porque quando há quebrantamento, quando há contrição, sobretudo porque a palavra de Deus produziu isso e não o homem, meu irmão, as pessoas começam a confessar os seus pecados. As pessoas começam a reconhecer os seus erros e elas querem mudar isso em suas vidas. Ah, pastor, mas o texto está falando isso, pastor? Sim, meu querido, porque todo autêntico avivamento nos leva a isso. Se você diz que é avivado, mas não reconhece seus erros, meu irmão, você pode estar pulando por entretenimento, mas não avivado. Porque a primeira coisa que o despertamento faz é curar de dentro para fora. E o que cura de dentro para fora nada mais é do que a confissão dos meus pecados. A palavra de Deus diz isso: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar dos pecados e nos purificar de toda injustiça. E aí, eu estando bem por dentro, eu posso estar bem por fora. Há muita gente que está bem por fora, mas péssimo por dentro. Sua alma está em frangalho, seu espírito totalmente afastado do Senhor, suas emoções já nem mais existem, porque não se permitem ser tratados pela palavra de Deus. Ah, pastor, e aí, onde o senhor vê isso? Olha aí, Neemias 9, versículo de 1 a 3, porque tudo isso é uma sequência. No dia 24 deste 7º mês, os filhos de Israel se reuniram para um jejum. E olha como eles se reuniram: vestiam panos de saco e traziam terra sobre a cabeça. Isso era sinal de quebrantamento, né?
Ninguém que está quebrantado, que não está quebrantado, faz algo como esse. Se vestir de saco e jogar terra na cabeça, né? Parece até um pajuão, né? Diz aí o texto: os da linhagem de Israel separaram de todos os estrangeiros e puseram em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seu pai, levantando-se no lugar, ler o quê? O livro da lei do Senhor seu Deus, durante uma quarta parte do dia, e durante outra quarta parte do dia fizeram confissão e adoraram o Senhor seu Deus. Depois de passarem 7 dias naquela batida, vocês acham que eles pararam? Eles só diminuíram, passaram de 6 para 3 horas, mas a programação continuava sendo a mesma, 6 horas, 3 horas de leitura da palavra e 3 horas de confissão de pecados e adoração ao Senhor. Isso é avivamento, irmão. Isso é avivamento. Porque quando você está diante da palavra de Deus, tem sede da palavra de Deus, se permite aprender pela palavra de Deus, meu irmão, esse poder da palavra vai transformar a tua vida e vai fazer com que você confesse os seus pecados, mas tenha alegria também de adorar o Senhor. Porque quanto mais eu confesso os meus erros, quanto mais eu vejo a minha limitação, mais Deus perdoa a minha vida, e quanto mais Deus perdoa a minha vida, mais leve eu fico, mais de bem com a vida, mais capacidade eu tenho para seguir adiante. Ah, pastor, mas aonde da palavra de Deus corrobora com isso? 2 textos que a gente conhece bem, 2 Timóteo 3,16, lê aí para a gente, bota aí para a gente aqui, para a gente ler aqui. Se você puder, abra na sua Bíblia. Mas olha aqui, ó. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. A palavra de Deus serve para isso, meu irmão, para te tornar um homem ou uma mulher melhor, um homem ou uma mulher avivado, um homem ou uma mulher tratado, um homem ou uma mulher corrigido, um homem ou uma mulher instruído, um homem ou uma mulher que confessa os seus pecados, um homem ou uma mulher que quer fazer diferença para a glória do Senhor. Você crê nisso? Então diga um amém bem alto aí. Amém. Mas a palavra diz mais. Bota aí agora, querida Vanessa, Hebreus 4, versículo 12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes, ela penetra até o ponto de dividir a alma, o espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Nada pode promover maior mudança, maior restauração na vida do homem do que a palavra de Deus. Ela penetra até onde o homem não consegue. Você sabe que na psicologia existem algumas abordagens, e uma das abordagens é a terapia cognitivo-comportamental, que trabalha de lidar com o consciente da pessoa. Alô, segundo tempo de microfone. Vamos lá. Isso aqui significa assim, pastor, já está muito tempo pregando, né? A bateria já até acabou. Por favor, outra, acaba aí. Mas a terapia cognitiva e outras abordagens trabalham o consciente. Existe uma abordagem chamada psicanálise que diz que aborda o inconsciente. Bom, a psicanálise diz, olha, o que a gente pode, através de sonhos, de atos falhos e de associação livre, tentar descobrir alguma coisa do seu inconsciente para você ter um autoconhecimento do seu problema e assim tratá-lo. Meu irmão, não existe nada mais eficaz do que a palavra de Deus. O texto diz que a palavra de Deus, ela vai até o mais profundo, ela sonda o nosso coração, porque ela não é fruto de homem, é fruto do Deus todo Criador. E quem examina o nosso coração na hora da leitura da palavra é o Espírito Santo de Deus. E é o Espírito Santo de Deus que nos dá consciência do pecado, do juízo.
É o Espírito Santo de Deus que nos leva não apenas a nos quebrantarmos diante de Deus, mas também confessarmos nossos pecados diante de Deus. Essa é a palavra do Senhor para a nossa vida. E eu quero encerrar essa mensagem, porque se a gente terminasse por aqui, estaria incompleto. Avivamento verdadeiro cobre todos os ciclos. Começa sim pela análise, passa pela adaptação e chega à ativação em nossas vidas. E o autêntico avivamento nos leva a uma renovação de compromisso. Com quem? Com o homem? Não, meu irmão. Com Deus e a sua palavra. E com isso eu quero pedir a você que leia comigo agora Neemias capítulo 9, versículo 38, e depois nós vamos ler versículo 1 do capítulo 10, 28 e 29. Diz assim: em vista disso tudo, estamos fazendo um acordo por escrito e assinado por nossos líderes, nossos levitas e nossos sacerdotes. Vamos lá. Esta é a relação dos que assinaram. Neemias, o governador, e aí vai falando de todos que assinaram. Agora versículo 28 e 29, vou ler aqui em minha versão. O resto do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os servidores do templo e todos os que tinham se separado do povo de outras terras para seguir o quê? A lei de Deus, com suas mulheres, os seus filhos, as suas filhas e todos os que tinham saber e entendimento, firmemente aderiram aos seus compatriotas nobres e prometeram com juramento, preste atenção nisso, e prometeram com juramento e sob pena de maldição que andariam na lei de Deus, que foi dada por Moisés, servo de Deus, que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor nosso Deus e os seus juízos e os seus estatutos. Avivamento é isso, meu irmão. Quando começa na palavra e termina na palavra. Começou pelo desejo do povo de conhecer a palavra, de aprender a palavra. Essa palavra produziu contrição e quebrantamento. Essa palavra produziu confissão de pecados, de renúncia dos compromissos antigos, mas também estabeleceu um novo compromisso com a palavra de Deus. Meu irmão, minha irmã, se você esquecer das minhas palavras, não esqueça do texto de Neemias. Se você se propõe a ter um avivamento, só através da palavra. Porque a palavra vai te dar o que ninguém mais pode dar. Junto com a palavra vai vir a oração, vai vir o quebrantamento, a confissão dos pecados, o jejum, mas o compromisso de seguir toda a lei e toda a palavra de Deus. Sabe por quê? Aquele que perseverar até o fim receberá a coroa da vida. E não existe avivamento maior do que ser recebido agora um dia com o Pai, certo de que fez o papel que Deus esperava que nós fizéssemos aqui nesse mundo. O nosso mundo, irmãos, não precisa de pessoas que são crentes nominais. O nosso mundo, as nossas igrejas precisam de homens e mulheres avivados pela palavra. Você concorda com isso? Então fique em pé nessa hora para que a gente ore. Abaixe sua fronte nesta hora.
E eu quero falar com você também que está nos acompanhando pela internet. O que a palavra de Deus trouxe para você nesta manhã? O que você vai fazer da agora para diante? A nossa vida não é vivida nem no passado, nem no futuro. A nossa vida é vivida no hoje. E Deus pergunta a você, porque se Deus trouxe você aqui nesta manhã, meu irmão, e Deus deu a oportunidade para você acompanhar este culto nesta manhã, meu irmão, minha irmã, é porque Deus espera de você uma postura. Todos, sacerdotes, serventes, crianças, adultos, todos se comprometeram a seguir a palavra de Deus. E avivamento é isso. Deus torna vivo o que está morto, sobretudo o primeiro amor. A minha vontade de estar na presença do Senhor. E se Deus falou o seu coração, se Deus falou a sua vida, você não pode sair daqui da maneira que você entrou. Não pode. Você tem que sair daqui diferente para melhor. Então você vai ter um momento, 1 minuto de oração silenciosa. Sabe para quê? Para que você coloque diante de Deus, como o pastor vai colocar a sua vida, suas limitações, os seus pecados. Confesse-os no nome do Senhor. E depois nós vamos estar orando juntos com o compromisso de seguir mais e mais a palavra de Deus. Amém? Você que está clamando ao Senhor nesta hora, você que está colocando a sua vida nas mãos de Deus, confessando os seus pecados, clamando pelo perdão que vem de Deus, chegou a hora de nós colocarmos a nossa vida como o povo do Senhor, na presença do Senhor, com desejo de seguir a palavra do Senhor, conforme foi compartilhado aqui nesta manhã. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Tu conheces a nossa vida, Tu conheces os nossos pensamentos, Tu conheces, Senhor, o mais profundo do nosso ser. E nesta hora aqui estamos, Senhor, porque reconhecemos a Tua palavra como autoridade total de regra, de fé, de viver, para viver esse mundo, Senhor, volátil, incerto, complexo, ambíguo. Este mundo, Senhor, que nos torna frágeis, ansiosos. Senhor, Deus, em nome de Jesus, entendemos que é a Tua palavra que pode sim tratar tudo isso em nossas vidas. Reconhecemos, Senhor, que é necessário retornarmos à Tua palavra com sinceridade, para um aprendizado sistemático, contínuo, no afã de colocarmos em nossas vidas, de reconhecermos não o erro do outro, mas os nossos erros,
quebrantarmos os nossos corações, Senhor, estarmos contritos diante de Ti, e aí, Senhor, retornarmos e reafirmarmos o nosso compromisso com a Tua vontade, com a Tua palavra, em obediência, no agir que vem de Ti, Senhor. Assim como fizeste, Senhor, no povo de Israel, e usaste profundamente, Senhor, Esdras, os levitas e Neemias, dá que, Senhor, também sejamos usados nesse tempo, para não importando o caos, a luta, a dificuldade, a adversidade que vivamos, possamos, ó Deus, em Ti, viver um verdadeiro, um autêntico avivamento, um verdadeiro e autêntico despertamento espiritual, que acima de tudo, Senhor, engrandece o Teu nome, não de blá blá blá, nem de tititi, mas de vida em espírito e em verdade na Tua presença. Senhor, completa, Senhor, a Tua obra através do Espírito Santo, na vida de cada um dos Teus servos que aqui estão, e na vida de cada um dos Teus servos, Senhor, que alcançam-nos e acompanham este culto através da internet, Senhor. Ó Pai, continua a abençoar e a dirigir, Senhor, esta igreja, Primeira Igreja Batista em Jardim Maracanã. Teu servo, pastor Gidiel, a sua família, Senhor, e toda a liderança e membresia desta igreja. Esta é a oração que fazemos, agradecidos, Senhor, pela oportunidade que temos. Em nome de Jesus. Amém, amém.